gente está falando sobre anúncios em vídeo dentro do Google Ads. E agora eu quero compartilhar com você algumas boas práticas que você pode ter na hora de criar o seu vídeo, na hora de criar o seu anúncio em vídeo lá para o YouTube. Vamos começar pensando que nós estamos em um processo de consumo de conteúdo da pessoa. Ela está assistindo algo do interesse dela. Pode ser uma música, pode ser uma aula, pode ser um vídeo qualquer de alguém falando de frente com a câmera, mas ela está num processo já consumindo um conteúdo que ela gostaria de consumir. Quando aparece o anúncio, o primeiro ímpeto que a gente tem é de colocar o mouse ali em cima do botãozinho de pular e tentar fazer aquilo ali sair da nossa frente, porque a gente quer consumir o conteúdo que está ali por trás e não aquele anúncio. Por isso você tem que ser muito estratégico na hora de construir um vídeo para esse tipo de anúncio. A primeira coisa que você tem que pensar é sobre a sua estratégia. Então, vamos começar pensando qual é o tipo de anúncio que você vai fazer. É sobre branding ou não? Você quer fazer geração de lead, você quer chamar a pessoa para uma ação, quer colocar um link no final, vai usar um True for Action? Qual é o tipo de vídeo que você quer utilizar? Se você vai utilizar os não puláveis, por exemplo, você tem que gravar alguma coisa que seja muito chamativa em poucos segundos. Então não vale a pena você tentar contar uma história ou você demorar demais para falar. Imagina se o vídeo começa... O vídeo tem 6 segundos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você demorar assim, o que você precisa saber sobre... Já foi, já era, acabou. Seu tempo foi embora. Então você precisa ser muito dinâmico e conseguir passar uma quantidade de informação relevante nos primeiros segundos, tá bom? E dentro dos não puláveis, a pessoa é obrigada a assistir. Então, o ideal é que você construa alguma coisa que realmente vai entreter ela, vai mais para a parte do entretenimento, de uma coisa que vai realmente fazer com que ela fique ali e não queira sair dali de alguma maneira, tá certo? Quando a gente está falando dos puláveis, a gente tem como construir estratégias diferentes. Por exemplo, quando a gente está falando dos 5 segundos, a gente pode tentar manter a pessoa dentro do vídeo até que os 5 segundos passem e ela siga assistindo o anúncio. Ou você pode fazer uma seleção anterior, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu vou falar sobre tal assunto, se você tem interesse, você pode continuar, se você não tem interesse, você pode pular, porque eu não tenho nada aqui para te oferecer, tá certo? Utilizar essas estratégias sempre é bom, mas mesmo que você, para falar sobre determinado assunto, aquela pessoa tenha afinidade com esse assunto, é muito importante que você, nos 5 primeiros segundos de qualquer vídeo que você vai gravar, você aborde uma dor latente ou um benefício muito grande para esse potencial cliente, tá? A não ser nas campanhas de branding, que você vai mostrar o seu logo, o seu jingle, vai ali mostrar um pouco da sua marca. A não ser nesses vídeos, quando você quer realmente passar uma informação, principalmente no True for Action, que a pessoa tem a opção de pular em 5 segundos, e você pode colocar um botão azul ali no final para ela ir para outro lugar, você já fazer uma chamada e que ela tome uma ação. Então, nesse caso, nos primeiros 5 segundos, para ela não pular, você vai precisar ser muito, muito estratégico e abordar, de fato, uma dor muito latente dela, que faz com que ela queira ficar ali e que ela queira ouvir o que você tem para dizer. Também é muito importante dizer, né, que todos os vídeos devem ser gravados com a câmera, o celular, o dispositivo que você for gravar, deitados, para que eles fiquem nesse formato aqui que você está vendo, se você estiver vendo no computador, né, nesse formato da tela, tá? Não é bom que você grave ele em pé, vai ficar desproporcional e não vai ficar um anúncio legal, com um visual legal para aquelas pessoas que estão ali assistindo. Também vale lembrar que quando você está no mobile, muitas vezes as pessoas elas podem utilizar o 4G, né, a internet, enfim, da própria operadora, isso dificulta alguns tipos de reproduções. Então vale a pena você pensar nisso também na hora de construir os seus anúncios. Estrategicamente falando, quando a gente está falando do consumo das pessoas dentro do YouTube, você precisa trazer para ela algum conteúdo que faça com que ela pare de ver o que ela estava vendo para querer saber mais sobre aquilo que você está mostrando. A maioria das empresas não para pensar no comportamento das pessoas dentro da plataforma antes de construir os seus anúncios. É por isso que tanta gente faz anúncio e não tem resultado. A gente está falando aqui desde o primeiro modelo de anúncios lá na rede de pesquisa, quais são os hábitos de consumo dessas pessoas, qual é o processo de compra dela, qual é o processo de acesso até ela chegar no seu criativo, até ela chegar onde ela pode ter um contato com a sua empresa. Aqui no YouTube a gente está falando sobre um anúncio visual, mas não só visual, que não é estático, não, ele é um vídeo.
precisa ter som, imagem, movimento para prender a atenção dessas pessoas. Trabalhe em estruturas de vídeo que sejam estratégicas para o seu negócio, que vão realmente fazer com que as pessoas interessadas queiram parar para ouvir aquilo que você tem para dizer. Não vale pegar um vídeo sobre a história da empresa, que fica lá no site da empresa e tentar colocar ali. Não vale pegar um vídeo qualquer que você fez lá para o Facebook e tentar colocar ali. Muitas vezes ele não vai funcionar. Vídeos para anúncios em YouTube precisam ser criados para isso, porque eles têm uma estrutura específica. Você precisa meio que dar uma chamada nos 5 primeiros segundos. Sabe quando você entra no canal do YouTube e tem uma chamada no início para prender você no vídeo, depois vem a vinheta e aí continua o vídeo? É mais ou menos essa chamada. Esses 5 primeiros segundos é isso. E o não pular o botão é como se fosse a sua vinheta. Você precisa prender a atenção dessa pessoa nesses 5 primeiros segundos. E para isso você vai precisar usar, primeiro, a criatividade, né, para conseguir construir algo que realmente, visualmente, chame a atenção dela, visualmente e de forma auditiva chame a atenção dela, porque às vezes a pessoa nem tá vendo, ela só tá acompanhando o YouTube aqui, ouvindo o YouTube e fazendo outras coisas, então a audição também importa muito nesse caso. Claro, com informações que façam sentido para sua persona, que vão falar com a dor dela, com o desejo latente, com aquilo que ela tá realmente vivendo, o que ela realmente gostaria de comprar, de adquirir, de conhecer mais. Não vai falar coisas sem nexo, sem sentido, técnicas demais, muito difíceis de ser pronunciadas ou de serem entendidas. Mantenha a dicção de uma maneira muito boa e, óbvio, você não vai falar dessa maneira. Você vai, desse jeito, fazer com que ninguém queira ouvir o que você tem para dizer. Que você não tem expressão e você não vai conseguir ouvir todas essas pessoas comunicadas. Quando a gente fala de vídeos, principalmente nesses vídeos, você precisa ter entonação, você precisa ter movimento, você precisa movimentar a visão e a audição daquele usuário para que ele realmente preste atenção. Porque às vezes as pessoas nem prestam atenção e já pulam o anúncio. Podia até ter interesse, mas ela nem prestou atenção. Então você tem que dar um choquinho assim para que ela volte, preste atenção naquilo que você está mostrando para ela, tá certo? Essas são algumas boas práticas de gravação para os anúncios para dentro do YouTube. E na próxima aula a gente vai falar então sobre a construção da campanha no gerenciador. A gente vai ver esse passo a passo. Eu espero você lá na próxima aula. Até lá!